Olá, estamos de volta com o nosso programa Interação em Pauta, falando a respeito de cultura com o nosso amigo, presidente do PTB Cultura, produtor, ator, o Chesco. Chesco, eu deixei uma pergunta no ar e é muito importante para nós. Virada cultural, acaba ou deve eu continuar? acabaria. Ou eu reformularia. Eu faria uma outra forma, de uma outra forma. De que forma? Eu contemplaria muito mais pessoas de forma diferente. Muito mais, por exemplo, eu daria um chantilly a mais, por exemplo. Eu faria, por exemplo, nós temos aí, tem algumas coisas, por exemplo, tem as satirianas, que é uma verba entregue a um gestor, que é ali na Praça Roosevelt, um gestor, eles entregam lá um valor até muito grande. Aí, conclusão da história, eles ligam para o produtor e falam assim, você não quer participar da satiriana? Como é que pode? Não, você é de graça. Você dá o teu ingresso e paga quanto quer. Aí, peraí. Quer dizer que vocês estão recebendo e a gente não recebe nada? Não, a gente está recebendo para administrar e fazer o projeto. Então, conclusão, é desvalorizar a classe teatral. Eu já... Tem umas coisas que eu não gosto, e é assim. Por exemplo, virada cultural. Eu não colocaria mais chavões. Eu não colocaria mais... O que é chavões? Chavões são os grandes nomes. Tá. Então, assim... Por exemplo, eu pegaria... Mas parece que já houve um formato já assim. Já teve um formato onde assim, você colocava rappers e nas periferias, em vários locais. Teve, mas assim, não teve uma adesão, um trabalho muito bem feito em cima disso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, São Miguel Paulista. São Miguel Paulista, nós temos lá 3, 4 casas de cultura. Só para lembrar, São Miguel Paulista é um bairro da Zona Leste de São Paulo. Zona Leste de São Paulo, por exemplo. Periferia, nossa. Periferia. Eu vou chamar um bairro nobre, né? Eu vou chamar assim que... Olha só, nós temos vários artistas lá. Eu conheço muita gente daquela região. Eu conheço pessoal de cinema, eu conheço pessoal de teatro, eu conheço pessoal de samba, eu conheço pessoal... Artistas que não tiveram... É um celeiro, É um né? celeiro. Por exemplo, nós temos vários celeiros. Você vai ali para o Jardim São Luís, que é Zona Sul, né, que nós temos as fábricas de cultura. Ali é um celeiro de artistas. Aliás, eu vou te falar uma coisa que artista não nasce, né? Ele estreia, né? Porque tem uns caras que estreiam, né? Tem uns caras que não nascem. Eles já nascem com talento. E assim, esses caras eles acabam ficando escondidos. Porque não existe um chamamento direcionado, por exemplo, a mesma coisa que o IBGE faz, por exemplo, que faz um cadastro desses artistas. Por exemplo, nós teríamos que ter um cadastro de todos esses artistas, de todo esse pessoal que promove a arte, por exemplo. Quanta gente, por exemplo, em 1979, quando eu comecei a fazer teatro, a gente fazia teatro na lona azul, né? Que a gente brincava que era lona azul, né? A gente esticava uma lona no chão e fazia, então, os mambembe, né? A gente fazia os espetáculos mambembe. Vou dar um exemplo de Osasco. Eu fui fazer um trabalho em Osasco em 81. Nós estávamos fazendo a apresentação, veio 2 garotos dos 14, 15 anos e começou a fazer interação com a gente no espetáculo. Acabaram participando dos nossos espetáculos, acabou indo. Então, quer dizer, foi mais mais 2 agregados que vieram. Então, assim, tem muita gente boa. Então, eu acho que, para a virada cultural, nós teríamos que ter um mailing, um cadastro de vários artistas de todos os segmentos lá na Secretaria de Cultura e dentro dessa Secretaria de Cultura fosse feito um sorteio real. Fosse feito um sorteio mesmo, não é escolha, é sorteio, porque todos são capacitados. Por exemplo, se você canta rap, se o outro canta samba, não é um porque é melhor que o outro. Não, vai lá e sorteia mesmo. Porque assim, do jeito que está hoje, indicações, eu prefiro trabalhar no sorteio. Então, por exemplo, eu tenho 5 palcos em São Miguel. Aí eu pego todos os artistas de São Miguel e faço um sorteio deles. Faço sorteio mesmo, em praça pública, alavancando a cultura, mostrando para o povo que vai ter a virada cultural naquela região. Então, eles sorteiam. Os participantes dessa nossa virada cultural é fulano, fulano, fulano e fulano. Contemplando a região. Então, trazendo, nós não teremos dinheiro de transporte para ficar gastando com transporte, com alimentação, com nada, porque o artista está ali na região dele. Então, ele só vai sair para mostrar o trabalho dele. O máximo que a gente poderia colocar era conhecer o seu bairro, por exemplo. Você trazer o que é a cultura desse bairro
para esse outro bairro. Então eu falaria que isso é uma virada cultural. Agora, você contratar um cara lá da Bahia, com uma equipe que vai custar 2 milhões para colocar num palco para o cara cantar 1 hora. Com 2 milhões, eu contrato pelo menos, mais ou menos 300 espetáculos teatrais. Ou seja, colocaria na cidade toda de Na São cidade Paulo, inteira. distribuiria. Por exemplo, eu vou te dar mais E você um... acredita que teríamos público nesse formato? Com certeza, com certeza. Imagina você como artista, eu viro aqui para o público e falo assim, olha, vou estar cantando lá na cidade, olha, para virada cultural. Você imagina se o meu vizinho não vai querer me ver? Se o meu vizinho não vai falar para mais 10 pessoas, de graça ele vai cantar para a gente, ele vai mostrar o trabalho dele. Poxa, seria fantástico isso. Por exemplo, uma outra coisa, nós éramos 216 teatros em São Paulo, teatros de rua. Hoje nós somos em 30, mais ou menos. Acho que até um pouco menos. Hoje nós estamos em uns 20. Quando tem as viradas cultural, nós somos obrigados a fechar os teatros. Porque você não tem público. Ah, tá. E a secretaria não vai Então, contemplar você. O público acaba se locomovendo para aqueles grandes shows, grandes Exatamente. eventos. Então, assim, por exemplo, uma coisa legal que nós tivemos, eu achei uma puta ideia, inclusive foi do Chaim, essa ideia aí foi do pessoal, foi a festa do teatro. Eles pegaram uma verba do governo, de Lei Rouanet, e transformaram em ingressos. Que eu achei bárbaro aquilo. Então, eles transformaram em ingressos. Então, você está em cartaz? Estou. Quantos ingressos? Vou comprar 100 ingressos teu. Você está em cartaz? Estou. Vou comprar 100 ingressos teu. Conclusão, contemplou todas as produções. Foi maravilhoso que nós tínhamos troca. Só para você ter noção. Então, isso que falta. Falta esse tipo de situação. E é uma situação até interessante porque você cria aquele desejo, aquela vontade e o conhecimento do público para uma peça. E você de valoriza teatro. o cara que está ali no palco. Que ele fala, pô, eu tenho que parar de trabalhar porque o cantor famoso está cantando na Praça Sé. Eu nunca recebi uma ligação da Secretaria de Cultura, no meu teatro, no Bibi Ferreira, falando da virada cultural. Falando, olha, vai ter a virada cultural, qual é o espetáculo que está em cartaz aí? Tal. Estou comprando para você 50 ingressos cada um, para você estar junto à virada cultural. Quer dizer, são formas diferentes de agir. Então, assim, eu acho que, no meu entender, virada cultural, para mim, teria que ser dessa forma. Hoje você tem uma casa de teatro que é o Bibi Ferreira, um dos teatros mais conceituados aqui de São Paulo. É o teatro mais antigo de São Paulo. E mais antigo de São Paulo. O Valmor Chagas, eu vi um depoimento dele que quando ele abriu um teatro, ele falou que muitas vezes ele teve que tirar dinheiro do bolso para manter. Você já passou por essa situação? Ô, Valmor. Olha, todo mês. Todo mês? Eu já vendi uns 4, 5 carros só para colocar lá dentro. Você está falando sério isso? É assim, eu sempre falo, mas é uma coisa tão gostosa, prazerosa de poder ver o público. Por exemplo, ontem, 1º de maio. 1º de maio eu fiz vários espetáculos infantis, às 11 da manhã, aí depois às 15 horas, depois às 6h15 e terminei às 18 horas. Nós tivemos uma média de 250 pessoas por cada espetáculo. O que eu fiz no Bibi Ferreira? A pessoa... é R$50 o ingresso. Puta, caro. Ótimo. Então, o que eu vou fazer? Eu fiz o quê? Você paga R$10, me traz 1 quilo de alimento não perecível. Esse dinheiro eu pago o meu ator, eu consigo contemplar. Tem muita gente que faz isso, tem muita gente que acaba, de uma forma ou de outra, comprando ingresso mais caro, inteiro. Mas assim, por exemplo, eu arrecadei ontem 400 quilos de alimentos. Esses 400 quilos de alimento, eu favoreci, hoje eu já entreguei 35 cestas básicas. Então, assim, além de eu estar promovendo o teatro, eu estou fazendo com que as pessoas conheçam, porque muita gente que nunca foi ao teatro acaba indo, porque, Perfeito. pô, R$10 eu vou levar 1 quilo de arroz e eu vou no teatro. R$15. Então, tem espetáculo lá que é 15, é 20, depende do espetáculo. Então, conclusão da história, além de tudo, ainda eu faço esse tipo de sociabilização. Eu ajudo socialmente, eu acabo ajudando quem precisa. Então, além de tirar o dinheiro do bolso, eu ainda promovo situações para que as pessoas possam estar se alimentando também.
tanto da cultura quanto da questão do alimento que entra no meu teatro. E o Chesco não é só isso, ele também é um ator de mão cheia. Eu tive a oportunidade de assistir a peça As Filhas da Mãe, Filhas da Mãe ainda tá em cartaz. em que você era uma filha. Não, eu fazia a mãe. Ah, você fazia Você a mãe. foi ver, foi a mãe. Que você ficou totalmente transformado. Um homem desse tamanho, uma mulher. Conta pra gente o que é a filha, como é que surgiu, As Filhas você da Mãe, fazer essa peça? As Filhas da Mãe, ela nasceu em 1983, né? Foi escrita pelo Ronaldo Ciambrone, o qual vir até com a gente aqui, mas hoje ele ficou parado no trânsito. Está nos devendo, hein, Ronaldo? Ronaldo Ciambrone. Em 89, eu tive o primeiro contato com As Filhas da Mãe. E eram só garotos bonitos, né? Então eram as filhas e tinha os namorados. Então, assim, o elenco era 12 pessoas quase no total. Aí foi diminuindo, por conta até da praticidade do teatro, né? E aí eu venho fazendo As Filhas da Mãe. Há 20 anos eu faço o espetáculo As Filhas da Mãe. E hoje eu posso falar que tem uma fala nas Filhas da Mãe que diz que fez o príncipe até o cavalo. É mais ou menos assim. Eu fiz do contra-regra até a mãe, né? Mas o trabalho de fazer uma mulher em cena, E que mulher, porque você é alto. Ele tem que ter, o ator ele tem que trabalhar um pouco da memória emotiva, aquela coisa de construção do personagem. Então ele vai ter que trabalhar um pouco da técnica, do que ele vê do dia a dia. Então ele traz, por exemplo, esse trejeito de uma mulher é completamente diferente de um homem. Por exemplo, tem um trejeito de um gay, de um homossexual é de um jeito, de um cara grotesco é outro. Então o ator tem que trabalhar essa coisa. É o modo Stanislavski, né, que a gente fala, né? Então você acaba trazendo isso para construir o personagem. Então a forma de andar, a forma de pisar, a forma de sentar, a forma de falar. Então assim, eu faço uma mãe italianona, né? Então, quer dizer, é gratificante até. Porque aí, quando termina o espetáculo, por exemplo, eu fiz um espetáculo na cidade de Bauru. Fiz As Filhas da Mãe. Uma mulher virou para mim, terminou o espetáculo, nós saímos lá fora para tirar foto e eu fazia a mãe. Eu estava fazendo a mãe. A moça, quando eu tirei a peruca, ela fez assim, nossa, mas você é homem? Então, assim, essa expressão acaba valorizando o meu trabalho como ator. Então, diz que a construção do personagem, por exemplo, hoje eu faço, agora o Ronaldo Ciambrone voltou para fazer a mãe, e eu faço os 9 personagens masculinos. Então eu começo fazendo um gay extremamente absurdo. Então, assim, tem amigos meus que vão assistir e falam assim, cara, você estava no espetáculo? É igual, né? No interreligioso, se a gente brincar, você está no interreligioso. Eu faço um pastor muito louco. É um pastor que eu falo que ele é até um pastor meio demoníaco. Né? É engraçado. Ele quer tirar risada e tudo, né? Então, é assim, o ator tem que ter esse estudo, essa prática, constituir a técnica teatral, que é onde você aprende, né? Que é onde você busca, onde que a gente falou sobre estar fazendo teatro. Então, imagina você, o teatro ele é muito grande, né? Ele é muito grande, a TV já é aqui, né? Então, as expressões acabam ficando limitadas, vamos chamar no kill, né? Vamos no kill, né? Que é melhor, né? Então, conclusão da história, a mudança do comportamento do corpo, ele faz com que o ator se enobreça com o aplauso final. Nós estamos falando do Teatro Bibi Ferreira. Diga para o nosso telespectador onde fica o Teatro Bibi Ferreira e qual as peças, porque você tem um número grande de peças constantemente. Hoje, o que nós temos em cartaz no Bibi Ferreira e onde fica? O Teatro Bibi Ferreira, ele está na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 931. Que fica aqui em São fica Paulo. Fica na Bela Vista, São Paulo, né? A grande... eu chamo que é a Broadway de São Paulo, né? Inclusive, até como cultura, né? Falando de cultura, eu desenvolvi um projeto chamado a Broadway de São Paulo, que está até no Ministério da Cultura e Ministério do Desenvolvimento, para a gente contemplar aquela região como uma área cultural, uma área de teatro. Então, assim, a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 931, nós temos lá em cartaz. Nós temos o Pastorzão, Cansei de Ser Crente, que está todas as terças-feiras. Durante esse mês de maio? Mês de maio todinho. Terça-feira, nós estamos com o Pastorzão. Na quarta-feira,
Na quarta-feira nós Eu preciso assistir o Pastorzão, O Pastorzão é maravilhoso. O Pastorzão é maravilhoso, que é o Daniel. O Daniel realmente é uma figura maravilhosa. Temos as quartas literárias, que são os espetáculos voltados à literatura, né? Que é o Tio, Vida Seca, enfim, é os que caem em vestibular, né? Na quinta-feira nós temos um grupo de humor que é o SP Comédia. Eles se juntam, então cada quinta-feira é uma turma diferente. Então, assim, Saulo Laranjeira, aquela menina que faz a menininha na Praça é Nossa, Tá. O Tuca, que é filho do Saulo, o Pedro Bexiga, que é um grande ator também. Então, assim, na comédia. Aí, no sábado, nós temos a estreia do Leão Lobo, com o espetáculo Uma Comédia do Além, que é um espetáculo espírita, mas é voltado para a comédia, então vai ficar de sexta e sábado. Nós temos Os Dois Casais e Maus Lençóis, que é às 9 horas. Aí nós temos Confissões do Cafajeste, que é comigo, que é à meia-noite, porque é muito pesado, então é um cafajeste, então a gente fala. Aí no sábado nós temos Filhas da Mãe, nós temos a Irmã Selma. Domingo, às 19h30, eu rotulei o Teatro Bibi Ferreira para espetáculos espírita. E está dando muito certo. Então, assim, Amor de Renúncia, de Chico Xavier, acabou a temporada agora. Inclusive, nós entrevistamos recentemente foi a Luciane, né? A Luciane Cunha, falando a respeito desse espetáculo. Que é maravilhoso. Está ainda em cartaz? Na verdade, parou agora, essa semana. Nós vamos ter mais 4 apresentações do Bibi Ferreira, mas eles continuam. Mas todo domingo agora a gente vai fazer um espetáculo espírita às 19h30. Então, o pessoal aí monta o grupo, vai lá prestigiar. É uma doutrina maravilhosa. Vocês vão acabar enxergando coisas que, quando você sai dali, você fala assim, meu, pelo amor de Deus, eu não imaginava que era assim. Então, assim, o ator leva essa mensagem para o público, né? Então, a gente tem lá comédia, stand-up e fora os infantis, né? Os infantis nós temos lá Circo da Patrulha Canina, Turma da Galinha Pintadinha, nós temos os Três Porquinhos, tem Chapeuzinho Vermelho, tem... é assim, tem um monte de espetáculo infantil. Para encontrar através de um site ou através do Facebook? Nosso sistema de venda é o ingresso rápido, né? E entra no site do Bibi Ferreira, tem várias promoções, você cadastra lá, é o único teatro que te dá voucher de desconto. Faça suas considerações finais, porque infelizmente o nosso tempo passa tão rápido. O que você diria para o nosso telespectador que está tendo esse primeiro contato com o teatro? Primeiro que, assim, permaneça aqui no programa, continue seguindo o Celso, se inscreva no canal, tem muita coisa boa aí. Eu diria assim, que a cultura está na alma e na vida de cada um. Essa é a minha consideração final. Muito obrigado, Chesco. Agradeço imensamente. Foi um prazer conversar com você. O prazer é todo meu. Sempre é um prazer. E me aguarde que eu vou assistir agora essa peça nova que está em cartaz aos domingos, né? Aos domingos. Aos domingos, às 19h30. Isso. Estarei lá. E tem stand-up também amanhã, tem stand-up, né? Quinta-feira tem stand-up amanhã. Toda quinta. Amanhã tem o Saulo Laranjeira. Puxa, Saulo Laranjeira, o mestre do humor. E vai ficar durante um período lá. Toda quinta-feira é um diferente. Tá. Então, semana que vem, se eu não me engano, a Pardini, depois vem o Zé Américo, são vários. Então só entrar na internet? Entra na internet lá, acha lá no Bibi Ferreira, com certeza. O resultado é risos e aplausos. Obrigado. E também queremos agradecer a você que esteve conosco, um programa maravilhoso com o Chesco a respeito de cultura. E se você gostou, é só curtir, se inscreva no nosso canal e também é importante você estar interagindo, mande suas críticas, suas sugestões através do Twitter, @programa Interação PTB. E no Facebook nós temos um grupo para que você possa estar interagindo, Programa Interação em Pauta. Fique conosco, até a próxima semana.